Criada em 2004, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania tem entre suas competências promover, no âmbito municipal, estudos, pesquisas e palestras sobre a significação das normas asseguradoras dos direitos humanos e cidadania, inscritas na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, nas Declarações de Direitos Mundial de Saúde e outras atividades. A vereadora Paula Miguel é presidente dessa comissão e fez um balanço de suas atividades neste primeiro semestre. A Comissão de Direitos Humanos, e Cidadania da Casa, a gente focou muito no primeiro semestre em acolhimento de denúncia e pensar quais são os protocolos necessários para as pessoas que passam por essa violação de direitos humanos no nosso município, seja ela qual for. A gente teve uma denúncia com relação à violação das pessoas em situação de rua, que a gente recebeu justamente os missionários para atender essa pessoa. A gente teve algumas denúncias de racismo também que chegaram para a comissão, e o que a gente percebeu é que muita gente tem receio de fazer a denúncia, porque eles ficam pensando assim, mas e agora, Quem vai me proteger? Como que a gente faz? Como que a gente busca os nossos direitos? Então, esse primeiro semestre a gente se dedicou a pensar sobre isso, Quais seriam o melhor protocolo, inclusive para garantir o anonimato das pessoas, para que as pessoas se sentissem seguras. A gente pensou também em fazer a integração contra os centros de integração com os centros de referência, principalmente os centros de referência de combate ao racismo e a Secretaria de Assistência, para que a gente conseguisse dar essa resposta e esse respaldo para os munícipes. Os grupos podem fazer reuniões conjuntas. Em uma delas, se debruçaram sobre o tema Iniciativas Populares pela Vida das Mulheres. Além disso, a gente fez uma reunião conjunta com a Comissão da Mulher para a gente discutir iniciativas populares de combate à violência contra a mulher, porque a gente tem percebido que o poder público, desde o primeiro ano de mandato, a gente tem feito diversos requerimentos para ampliação da equipe do CEAMO, para que a gente tivesse um maior atendimento, que a gente tivesse órgãos descentralizados, e isso não foi feito. Então, as próprias mulheres têm se organizado e buscado alternativas para atender as suas mais próximas, a sua comunidade, Então, como que a gente pode pensar em iniciativas populares para atender as mulheres, sem tirar a responsabilidade do poder público da ampliação desse serviço, que sem dúvida faria muita diferença. Também esteve em pauta a retomada do grupo de trabalho para a reformulação da Lei do Conselho de Direitos Humanos, que agora deve contar com 11 representantes da sociedade civil e 11 do poder público. O Conselho tem a competência de monitorar e fiscalizar as políticas públicas e o Programa Nacional de Direitos Humanos. O direito da mulher e suas necessidades receberam atenção especial. Principalmente de pensar numa rede de apoio contra a violência, A gente tem visto que diversos grupos, como as PLPs, o coletivo Olga Benário, a gente tem outros coletivos de mulheres da OAB, também, que conseguem oferecer alternativas para além do executivo, além do poder público. E a gente quer poder fazer isso de forma institucionalizada, porque a gente precisa conseguir oferecer para o município de Campinas como um todo. As iniciativas populares, elas têm chegado em todas as regiões, então por que o poder público também não pode chegar? Então, a gente ouviu diversos movimentos sociais, não só eu, mas também a presidenta da Comissão da Mulher aqui na Câmara, para que a gente conseguisse pensar, juntamente com esses coletivos que já fazem esse movimento, em como que a gente poderia ocupar a cidade, dar garantia tanto para a mulher que mora no Bassoli, no Vida Nova, nas regiões mais afastadas, como Gargantilha, também como na região central, que é onde a gente tem concentrado o centro de referência. A questão racial também foi central, em razão de casos de racismo que ganharam repercussão. A gente tem visto o número de violência, casos de racismo crescerem muito na nossa cidade, mas também no nosso país, e principalmente a gente tem visto muita impunidade. Eu acho que o caso do Vini Júnior traz muito isso pra gente, da impunidade. Mesmo quando tem um amistoso, que é para promover o ato antirracismo, esse racismo zero no futebol, você ainda assim tem um ato racista. Então, isso não é só no futebol, isso acaba acontecendo em todos os âmbitos. Então, a gente pensar a política pública em mês de novembro, de combate ao racismo, mas principalmente de como a gente pode trazer
todas, todos e todes nessa construção dessa sociedade antirracista. É atribuição do colegiado opinar e emitir parecer nos projetos pertinentes à questão dos direitos humanos e cidadania. Também são membros da comissão os vereadores Paulo Búfalo, Zé Carlos, Gustavo Peta e Jair da Farmácia. A presidente ressaltou a importância da participação da sociedade civil. Todos os nossos munícipes podem participar também da elaboração dessa comissão, que a gente consiga pensar conjuntamente. A sociedade civil é sempre muito bem-vinda para que a gente possa transformar a nossa cidade, mas principalmente a nossa sociedade. A comissão já se prepara para o segundo semestre. A parlamentar está alinhando pautas para meses de muito trabalho. A gente já tem algumas diretrizes do que a gente quer trabalhar no segundo semestre, né? Mas a gente está sempre aberto para ouvir a população e atender as demandas que chegam para a gente emergencialmente. Então, no segundo semestre, logo em agosto, a gente quer fazer uma audiência pública sobre o Conselho da Diversidade, né? A gente entende que é necessário também até a implementação desse conselho, que é uma iniciativa do Executivo, né? Então, a gente gostaria de poder fazer isso de novo com os movimentos sociais, com os vereadores, com o Executivo, para que a gente tenha, né, a reformulação dessa lei que é de 2019. A gente também tem algumas diretrizes pensando para novembro, né, esse novembro negro que a gente traz, como que a gente pode ter uma sociedade antirracista, né? Como que a gente pode pensar na nossa juventude, que tem cada vez mais denunciado esses casos, né? A gente teve um avanço com relação à legislação, mas parece que a gente teve um retrocesso quando a gente fala das denúncias, né?